Deus, pela nossa fé, está firmada, Deus, nas promessas do Senhor. E na certeza de que não importa o que acontecer, o Senhor, nós estamos em Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Antes de estarmos meditando na palavra do Senhor nessa noite, eu quero destacar que amanhã vai começar aqui na nossa igreja alguns cursos de artesanato, né, a partir das 2h, amanhã e quinta. E se você quiser participar, vai ter corte e costura, vai ter crochê e algumas outras coisas mais. Por favor, faça sua inscrição com a nossa irmã Luciene. Fica de pé aí. A nossa irmã Luciene, a nossa irmã Ruth, nossa irmã Ana Lúcia. Onde estão as irmãs? Estão aí. A irmã Ana Lúcia ali, Ruth e a Luciene. Você pode fazer, então, a sua inscrição. Podem sentar. Queremos também agora, as nossas crianças estarão se dirigindo para o seu culto infantil. Mas eu quero agradecer também aqui a presença da Nayara, a Nayara e o Janerson. Onde estão a Nayara e o Janerson? Dá um tchauzinho aí. Estão ali? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, é muito bom ter a presença de vocês aqui. Sintam-se em casa, na casa do Pai. Tem mais alguém que está nos visitando nessa noite, que talvez o seu nome não chegou até mim? Tem mais alguém ali? Seja bem-vinda. Está bem aí atrás aí, Daniel, também, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Meus irmãos, está conosco também nessa noite o meu professor, pastor, Dr. David Bledsoe e sua esposa. Quero convidá-la a vir aqui à frente. Pedir à irmã Laura se puder ficar de pé, só para a igreja lhe conhecer. O Dr. David Bledsoe também está vindo para cá. Eles são missionários, né, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Já tem um bom tempo aqui. Já foi mineiro, agora é carioca, né? Carioca da Gema? Não tornou ainda não, né? Mas aos meus alunos aqui do seminário, né, que ficam tristes, chateados, quando eu ou quando o coordenador, cadê o Diego? Está aí? Diego está aí ou já foi arrebatado? Não, está lá atrás. Quando o coordenador de teologia fica cobrando as coisas, não fique não, porque isso é bênção. Ele foi o meu coordenador, né, no mestrado, e era ele que puxava a minha orelha, e graças a Deus eu estou bem, e foi muito bom, e vivo, né? Mas ele estará ministrando a palavra nesta noite, aqui conosco, e amanhã estará aqui novamente, para uma noite teológica do seminário, que é uma noite aberta para todo mundo. Então vocês, além dos alunos que estarão aqui, todos estão convidados para estar aqui amanhã à noite, a partir das 19h, para se aprofundar um pouco mais em alguns conhecimentos teológicos. Amanhã ele vai abordar um pouco sobre esse livro, que também está na nossa livraria, né? Você terminando o culto, você vai poder também adquirir, Igreja Regenerada. Além desse livro, está na nossa livraria também, esse que foi o lançamento de janeiro, né? Zacarias Taylor? Zacarias Taylor, que foi um missionário também que ajudou na plantação das igrejas batistas aqui no Brasil, e é Zacarias Taylor, A Tocha do Evangelho, e tem também esse livro, né, sobre a confissão de Neil Henson, e ele estará ali também, após o culto você pode adquirir. Mas que Deus possa falar o nosso coração nessa noite, e amanhã também, através da sua vida. Boa noite, meus irmãos, em Cristo Jesus. Privilégio estar com vocês mais uma vez. Faz mais de 2 anos desde que eu estava aqui. Local muito bonito, mas sabe alguma coisa? O povo é mais bonito. Então, eu estou acompanhado hoje, a minha esposa está me acompanhando. Não é cada viagem que ela está me acompanhando. Ela é mais sensata, ela fica em casa. Eu faço essas viagens doidas. Mas estamos indo para a conferência fiel de pastores, que vai ocorrer essa semana. E tipicamente eu prego indo
e voltando em uma igreja de algum amigo e tudo isso. Então, sondei com o seu pastor sobre essa possibilidade e peço que ele não é muito sensato também, pois ele aceitou essa ideia minha. Então, é um privilégio, mais uma vez, estar com vocês. Então, ele deu para mim uma ideia, um tema a abordar. E vocês estão vendo, não o tema em si, mas deixe-me começar essa reflexão bíblica por algumas palavras introdutórias. Meus amados, existem momentos marcantes que mudam a trajetória de nossas vidas. Esses momentos não acontecem a cada dia, mas quando ocorrem, nós podemos perceber em retrospectiva o seu impacto. Deixe-me compartilhar com vocês uma experiência pessoal, um momento marcante. Numa noite, quando eu tinha 12 anos de idade, faz algum tempinho, sabe? Um amigo da família falou comigo que eu deveria pensar em me tornar engenheiro eletricista. Naquele momento, ele somente falou isso. Você deve pensar em ser engenheiro. E também eletricista, na área de eletricidade e tudo isso. Então, hoje eu percebo como a providência usou aquele conversa com aquele senhor naquela noite. Deixe-me compartilhar com vocês alguns pormenores. Após o ensino médio, eu matriculei em um curso. Você sabe qual curso? Engenharia, exato. Também, eu acabei de trabalhar nessa área por, 8 anos. Eu ganhei muita experiência que ainda me ajuda na maneira de pensar e me organizar. Mas, mais ou menos 2 anos depois, 2 anos nesse rumo de minha nova carreira, eu resolvi continuar meus estudos. Mas quando meu chefe ficou sabendo, ele me incentivou a estudar não mais engenharia, mas administração, business, negócio. E então, ele me incentivou, me motivou, me ajudou a fazer. Então, eu me matriculei nesse novo curso. Mais ou menos 8 meses depois de estar nesse curso, encontrei na sala de aula uma moça. Foi no mês de janeiro de 1990. Sabe alguma coisa? Sou casado com essa moça já faz 34 anos, dos quais 25 anos servimos como missionários no Brasil, onde nós criamos nossos 2 filhos. Então, veja bem, minha carreira, minha bagagem de vida, meu casamento, minha vinda ao Brasil, e podemos dizer, minha descendência, que eu vou deixar aqui na terra, foram impactados em alguma medida por uma conversa com aquele senhor há 44 anos. Sabe alguma coisa? A Bíblia recorda muitos encontros marcantes. E hoje nós vamos estudar um que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de João, capítulo 3. Eu pedi que o texto bíblico não fosse exibido. Sabe por quê? Porque o crente traz a Bíblia ao culto. Somente para que vocês sabem. Então, pode abrir aquela Bíblia que você trouxe, ou pelo menos liga seu celular e pode acessar o texto bíblico. Então, nessa conversa, nós vamos ver 2 pessoas envolvidas. Nosso Senhor Jesus e um homem que se chamava Nicodemos. Então, nós vamos estudar essa conversa em sua íntegra.
Embora seja comum ouvir um sermão baseado em um versículo ou trecho pequeno desses 21 versículos, eu nunca ouvi uma exposição que explanava a narrativa toda em uma só vez. Creio que é muito mais de bom proveito se nós estudamos na íntegra. Bem, sem demorar, vamos ler, mas nós vamos ler esse trecho bíblico em duas partes, pelo menos. Mas antes de ler, há pelo menos 5 lições que nós vamos ver. 5 lições que Jesus salientou nessa conversa com Nicodemos. Esses 5 pontos sintetizam a fé cristã e o que significa ser cristão de verdade. Assim, são pertinentes para que todos as conheçam, as aceitam e as asseguram. Então, vamos ler agora. Capítulo 3, versículo 1. Movido pelo Espírito Santo, João escreveu assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creram quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Que Deus abençoe nossa reflexão sobre a sua santa palavra. Amém? Então, a primeira lição a conhecer e aceitar é esta aqui. Vocês podem ver ali. A primeira lição a conhecer e aceitar é esta aqui, que está na tela. Todos necessitam nascer de novo. Vamos ler as palavras de Jesus que se encontram ali na tela. Vamos ler juntos. Em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que eu estou abordando esse tema com vocês? Algumas razões. Jesus o salientou como importante, basta dizer isso. Mas algumas outras razões. Eu quero que nós tenhamos, podemos dizer, uma compreensão correta sobre essa experiência tão crucial. Hoje em dia, eu tenho percebido que esse assunto é bem confuso em muitas igrejas denominadas evangélicas. Em outras igrejas, é um assunto que ninguém toca mais. Essa ideia
do novo nascimento. E a terceira razão, eu quero fazer isso com os membros dessa igreja para que vocês possam explicar a outras a necessidade dessa experiência. Ou seja, essa parte de evangelização. Nós podemos incluir esse assunto do Espírito Santo como Jesus fez com Nicodemos. Então, vamos começar com as coisas bem simples, bem básicas, pois esses vão nos ajudar a entender este trecho bíblico. Duas definições iniciais. E nesse versículo, vocês podem perceber que Jesus usou esse termo, reino de Deus. O que significa reino de Deus? O reino de Deus é o domínio do Deus Criador, que envolve seu cuidado pactual e interno. Com a chegada de Jesus, ele declarou: este reino se aproximou. Meu reino não é desse mundo. Ele ensinava sobre a suprema importância do reino e suas excelências. Ele instruiu seus ouvintes a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Assim, meus amados, nós só podemos falar sobre o reino de Deus sem falar sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus é o rei. O reino vem com ele. Assim, você pode fazer parte do reino, ou você faz parte do reino, ou você não faz parte do reino. É simplesmente assim. Então, segunda definição que nós podemos ver ali: nascer de novo. O que significa nascer de novo? De fato, essa frase nascer de novo é equivalente a essas outras expressões usadas por Jesus aqui nesse trecho. Vocês podem perceber esses outros termos: nascer de cima, nascer de Deus, nascer do Espírito Santo. Em outras palavras, esses outros termos estão lançando a luz sobre o significado desse termo, nascer de novo. Então, essa doutrina bíblica chama-se regeneração. Regeneração é uma obra do Espírito Santo que somente Ele faz junto com a palavra de Deus na vida de um pecador. Como efeito, a pessoa se torna viva às coisas de Deus e é capacitada a responder conforme ordenada, ou seja, por meio de fé e arrependimento no Senhor Jesus. Em outras palavras, meus amados, o Espírito de Deus, em conjunto com o Evangelho de Cristo, transforma a pessoa de dentro para fora. Nós não estamos falando sobre uma reforma pessoal, nós estamos falando sobre uma transformação da pessoa de dentro para fora, mais uma vez. É interessante que o missionário batista pioneiro no Brasil, Zacharias Clay Taylor, ele sempre batia na tecla: vocês precisam nascer de novo, em seus sermões e em suas conversas pessoais. E não foi por acaso que o primeiro folheto que escreveu foi intitulado O Novo Nascimento. Taylor, seus colegas missionários e os primeiros crentes batistas brasileiros, eles entregavam milhares de exemplares desse folheto, O Novo Nascimento. Taylor também, ele testemunhou que a ideia soava como uma proposição surpreendente, uma ideia estranha para a população brasileira no final do século XIX. E quando ele falava sobre esse requisito, alguns faziam perguntas a Taylor semelhantes a Nicodemos neste trecho bíblico que nós acabamos de ler. Outros pensavam que o missionário era louco por sua insistência em um conceito tão estranho. No entanto, Taylor, ele respondeu à luz das palavras de Jesus que ninguém é um cristão se não nascer de novo. Então, vamos continuar aqui e vamos entender um pouco mais sobre essa. Eu vou passar mais tempo com esse primeiro ponto do que os outros pontos, pois é tão importante, tão crucial que nós entendamos isso.
Então, há 3 aplicações dessa primeira lição para cada um de nós. Primeira aplicação: a pessoa, embora seja religiosa, necessita nascer de novo. Ou seja, somente porque a pessoa é religiosa não significa que ela já nasceu de novo. Veja como João descreveu Nicodemos em versículo 1. Ele diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Os fariseus, na época de Jesus, eram pessoas bem respeitadas. Era um grupo religioso, mas Nicodemos não era apenas um fariseu, ele era um fariseu entre os fariseus. Ele era um dos líderes principais dos judeus. Em outras palavras, ele era o cara naquela época, podemos dizer. Mas, mesmo com a sua posição socio-religiosa e zelo pelas coisas de Deus, Nicodemos faltou o principal, o novo nascimento. Segunda aplicação: a pessoa, embora seja simpática a Jesus, necessita nascer de novo. Em outras palavras, somente a simpatia não basta. Veja o versículo 2. Nicodemos de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. É bem interessante para perceber essa simpatia que ele tinha com Jesus. Então, pode ver, Jesus não procurou Nicodemos. Nicodemos se conduziu a Jesus. Também, esse homem muito respeitado, muito religioso, podemos dizer que ele baixou a cabeça diante de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, reconhecendo a divindade de Cristo. Terceira aplicação: a pessoa, embora já tenha testemunhado o milagre, também necessita nascer de novo. Veja o versículo 2. O Senhor mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Parece que ele era testemunho ocular de alguns milagres que Jesus fez naquele momento. Bem, ao longo de 25 anos aqui no Brasil, eu tenho conversado com inúmeras pessoas sobre seu relacionamento com Deus, com o Criador. Eu não sei quantas vezes nessas conversas alguém bem simpático respondeu espontaneamente, contando uma história sobre como recebeu uma intervenção divina de uma situação desesperadora. Deixe-me contar uma história. Ouvi essa história quando eu estava no estado do Rio Grande do Sul. Uma senhora bem educada, bem inteligente, ela me falou sobre uma experiência dela. E o que aconteceu? Ela e seu marido, eles estavam orando sem cessar por seu filho adolescente. E alguma coisa aconteceu. Então, esse filho adolescente tinha um tumor em sua perna, que começou a crescer e crescer. Mãe ficava desesperada. Então, ela e seu marido estavam orando sem cessar, como eu falei, como ela me falou. E após 4 meses de ser diagnosticado, o que aconteceu? O tumor sumiu mesmo. E os médicos não podiam explicar o caso desse rapaz. E ela atribuiu a cura de seu filho a Jesus. Meus amados, eu não duvido
de tais intervenções divinas. Eu louvo a Deus por ser bondoso para conosco. Mas minha conversa com ela naquela noite revelou que ainda ela não nasceu de novo. Por quê? Semelhante a Jesus, ela era religiosa, simpática a Jesus e testemunhou um milagre. Além disso, ela foi batizada por um pastor evangélico da cidade. Mas, meus amados, o novo nascimento se manifesta em outras maneiras, como nós vamos ver mais adiante nesse discurso de Jesus. E, falando sobre isso, vamos ver aqui 2 esclarecimentos corretivos, podemos dizer. 2 esclarecimentos sobre esse primeiro ponto, que cada um necessita de nascer de novo. Primeiro esclarecimento: nascer de novo não é equivalente à reencarnação. Não é equivalente à reencarnação. Espíritas, eu falo isso porque espíritas apontam ao João, capítulo 3, versículo 3 e versículo 7, para comprovar a existência da reencarnação. Reencarnação é um tipo de reciclagem espiritual da alma, que passa por várias existências, e tudo isso. É uma ótica hindu, sem dúvida. Mas esse pensamento está sempre presente nos programas da Globo, em especial. Como efeito, tal ênfase impacta a visão da maioria da população brasileira. Mas, como evangélicos ortodoxos, nós refutamos essa noção de reencarnação por 2 razões. Jesus está nos ensinando aqui que o novo nascimento deve acontecer nesta vida, não após a morte. Bem diferente do que os espíritas estão alegando. Você pode perceber aqui que o novo nascimento deve acontecer nesta vida. Ninguém vai nascer de novo após a morte. E também, outra razão aqui, as escrituras em sua íntegra revelam que a existência humana é linear, não é cíclica, podemos dizer. Escutam as palavras do salmista. Ele, orando ao Senhor, diz que tu criaste o íntimo do meu ser e me teciste no ventre de minha mãe. E o autor aos Hebreus diz que o homem é destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo de Deus. E segundo esclarecimento, e esse esclarecimento é mais para os que ficam no bloco cristão, podemos dizer, os que se declaram cristãos. Não há nenhuma evidência bíblica que o batismo cristão transforma a natureza, regenera o homem pecador. Então, eu falo isso porque muitos cristãos professos apontam a água no versículo 5 para insistir que o ato batismal provê o novo nascimento. Vamos ver versículo 5 ali. Nosso Senhor Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, muitas pessoas pensam que água ali se refere ao batismo. Sem ser batizado, você não é transformado, você não vai receber o novo nascimento. Mas há 2 outras interpretações muito mais plausíveis do significado de água aqui em versículo 5. A primeira interpretação mais plausível seria o primeiro nascimento. Água se refere, podemos dizer, à bolsa materna, podemos dizer. Bolsa materna, a bolsa materna. Então, porque todos nós passamos pelo o nascimento físico. E o nosso Senhor estava falando sobre o segundo nascimento, o nascimento espiritual. E a segunda interpretação é: a água ali se refere
ao Evangelho de Cristo. Entre essas duas, eu creio que a interpretação mais certa é a água se refere à palavra de Deus, a palavra de Deus e, em particular, o Evangelho de Cristo. Veja bem, a água purificadora do Evangelho e do Espírito Santo trabalham em conjunto para transformar o interior do coração. Em outros trechos do Novo Testamento, a água se refere ao batismo. Porém, em versículo 5, creio que não. A água aqui refere-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu falo isso porque é muito curioso a saber que essa ideia de batizar crianças ou batizar recém-nascidos é uma prática que ocorreu após a morte dos apóstolos. Passou pelo menos 100 anos antes de isso começou a se tornar mais e mais comum dentre as igrejas. Veja bem, eu não estou querendo minguar a obrigação do batismo cristão, mas o Novo Testamento revela que o novo nascimento deve acontecer antes de ser batizado e antes de participar na igreja. Por isso, essa igreja e outras igrejas evangélicas mais criteriosas se esforçam a discernir a experiência do novo nascimento no cristão professo antes de batizá-lo. Então, uma pergunta simples, mas uma pergunta super crucial. Você já nasceu de novo? Eu não te perguntei se você é religioso, simpático a Jesus, ou se você já testemunhou uma intervenção divina na sua vida. Você já nasceu de novo. Como você pode garantir que você recebeu essa experiência? A resposta vem em sua compreensão, sua aceitação e sua identificação das segunda e terceira partes desse ensino de Jesus a Nicodemos. Portanto, vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir e vamos ler agora esses versículos 13 a 18. 13 a 18. Por gentileza, veja em sua Bíblia, versículo 13. Eu vou começar a ler. Se lembram, Jesus está ainda falando, está fazendo esse seu discurso, explicando esse entendimento do Novo Testamento a Nicodemos. Pelo menos no exemplar que eu estou usando, as letras são vermelhas, indicando que são as palavras do Senhor. Eu leio: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Então, segunda lição que Jesus está nos ensinando aqui. A salvação divina vem somente por meio de Jesus Cristo, esse Filho do Homem, como ele se chamava. Então, vocês podem ver ali, versículos 14 e 15. Jesus diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que eu seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Meus amados, como mestre da lei e conhecedor da história
de Israel, Nicodemos reconheceria esse evento que Jesus referiu, o qual ocorreu 1.300 anos antes de sua época. Além disso, ele perceberia a ousada referência pessoal de Jesus à serpente de bronze. Então, o que estava acontecendo? Qual foi essa história? Muitos de vocês sabem essa história, mas deixe-me apenas abreviar essa história. Devido à rebelião do povo israelita, Deus enviou cobras em seu meio para castigá-lo. Ao mesmo tempo, em sua misericórdia, ele proveu a cura desse castigo deles. Então, qual foi essa cura dessas cobras que estavam criando muitas vítimas no meio do campo de Israel? Uma serpente feita de bronze. E essa serpente é um tipo de Cristo, a figura do Messias por vir, um símbolo cristão. Então, deixe-me ler esse trecho que se encontra em Números. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloca-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, vai viver. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze que Moisés fez, permanecia vivo. Então, o que Jesus estava ensinando a Nicodemos aqui? Da mesma forma que a salvação das cobras venenosas tinha de vir de Deus para o povo israelita, ele escolheu que a sua salvação, a salvação do pecado, seria por meio de seu Filho eterno, Jesus, o Messias. Meus amados, essa doutrina bíblica chama-se exclusivismo cristão. A exclusividade cristã é o único caminho, é o único meio, é o único mediador entre Deus e homens pecadores. Então, vamos continuar. A terceira lição que nós vimos aqui nesse trecho. A vida eterna, Jesus estava nos ensinando, a vida eterna requer fé no Senhor Jesus. E essa doutrina bíblica se chama fé salvífica ou fé eficaz. Jesus disse que é necessário, veja as palavras que estão sendo repetidas aqui. É necessário que o Filho de Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está percebendo ali? Crer e vida eterna. Dois termos usados nesses dois versículos, ajuntados ali. Então, nós sabemos que esses termos, essas ideias de vida eterna e também de crer em Cristo são termos recorrentes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é preciso ali é crer para receber a vida eterna. E Jesus diz que esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. John Stott, um dos maiores teólogos do século passado, ele explana crer aqui como a confiança confiante em Jesus. Não é simpatia, não é uma simpatia, mas é uma confiança confiante em Jesus. Veja bem, o objetivo dessa fé eficaz está em Cristo, crucificado e ressurreto. Ou seja, em seus métodos salvíficos e não em nossos métodos salvíficos, não em nossa piedade, não em nossa simpatia, não em nossas realizações por Ele.
Não. Essa é a confiança confiante que resulta na vida eterna. Se não, é uma fé parcial. É uma fé inútil. Como ilustrado na vida de um amigo meu, lá em Belo Horizonte, muitos anos atrás. Deixe-me contar essa história para você, de seu Célcio. Célcio nos convidou a passar um feriado prolongado no seu sítio. Então, ele morava numa região rural e tudo isso. E percebi rapidamente que Célcio era um ótimo marido, um cidadão exemplar, um homem piedoso. Quando a igreja batista daquela região precisava de um terreno para construir uma capela, quem doou? Célcio. Sim. Mas ao longo dessa final de semana eu estava conversando com o Célcio. Ele falava isso para mim muitas vezes. Pastor Davi, eu tenho muita fé em Deus. Eu vivo uma vida justa como Deus deseja. Não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Todavia, eu tive que falar para Célcio que a fé dele ainda faltava de ser uma fé baseada em Cristo Jesus. Por suas próprias palavras, desvendaram que ele faltava nascer de novo. Então, isso que eu tentei falar para ele naquele dia. Veja ali, essa é a quarta lição. Deus Pai designou o seu Filho Jesus como o único resgate de nossa perdição. Isso é o que ele ainda não estava entendendo e aplicando na sua vida. Vamos ver esses dois versículos ali. Vamos ler as palavras de nosso Senhor Jesus exibidas aqui na tela. Vamos ler. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa doutrina bíblica chama-se salvação. Simplesmente assim, salvação. Mas não é qualquer salvação. Veja o que está em jogo aqui. Crer em Cristo crucificado e ressurreto e em seus méritos resultam em vida eterna. Entretanto, não crer nele, assim, já causa perdição. Já causa perdição. Em outras palavras, nós já estamos condenados. Nós nascemos condenados por causa de nossa natureza pecaminosa. Embora o indivíduo seja grande amigo dos evangélicos, gente fina, até reto, como o senhor Célcio, ele é condenado por não receber perdão estendido a ele por meio de Jesus Cristo. Deixe-me ilustrar isso para vocês. Deixe-me contar para vocês mais uma história. E essa história, nós vamos retornar 200 anos atrás. Nós vamos voltar para 1829. George Wilson e seu colega invadiram um setor dos Correios para roubá-la. E no processo do assalto, um espectador morreu naquele dia. Embora não fosse a intenção dos criminosos. Assim, Wilson e seu amigo foram presos, julgados e condenados à pena de morte pelo crime. Então, o que aconteceu a partir daquele momento? O colega de Wilson foi enforcado logo depois da sua sentença. Mas esperando por sua vez, os amigos de Wilson se mobilizavam para livrá-lo da pena de morte. Parece que eles eram brasileiros, pastor Roosevelt. Vamos ajudar o nosso amigo, está no fundo do poço. Então, o que eles fizeram, esses amigos? Esses amigos levaram o caso de Wilson até o presidente dos Estados Unidos naquela época, o presidente André Jackson. E depois de ouvir o caso de Wilson,
o presidente o concedeu uma declaração de perdão. Todavia, quando Wilson foi informado sobre o perdão estendido a ele, oferecido, ele o recusou. Então, a notícia de sua recusa foi enviada ao presidente, mas ele não sabia o que ele deveria acontecer nesse momento, pois o condenado não queria receber o perdão estendido. Então, ele passou esse caso ao Tribunal Supremo. Então, o Tribunal Supremo se envolveu e analisou esse caso. E os ministros, eles determinaram que o perdão é de fato um ato de graça. Mas a sua aplicação depende de aceitação daquele a quem é oferecido. E se o condenado não quiser receber a oferta, ninguém pode obrigá-lo ao contrário. Enfim, Wilson foi enforcado, ainda que a declaração de seu perdão estivesse sob a mesa do desembargador. Então, qual é o princípio aqui? O escape da condenação e do inferno está disponível a todos. Mas é necessário receber a salvação divina por reconhecer a Jesus como seu mediador, como seu Senhor, como seu Salvador. Veja o versículo 18. Jesus diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. E à luz das palavras de Jesus, o missionário batista pioneiro, mais uma vez, Taylor, ele acertou em cheio quais são as duas necessidades preeminentes nesta vida. Vocês podem ver ali na tela. Ele diz que a primeira necessidade de um homem é ser salvo. E a segunda é conseguir que outros sejam salvos. Essa igreja foi organizada por esse fim. A igreja faz várias coisas. Igrejas fazem várias coisas louváveis. Mas essa igreja, no final das contas, somente pode oferecer duas coisas a essa comunidade: um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo e um relacionamento uns com os outros por meio de Jesus Cristo. As outras coisas são legais, mas as outras coisas vão cessar e vão parar de existir um dia. Mas eu não posso imaginar outra coisa maior, melhor, mais precioso que sua igreja pode oferecer a outras pessoas. Bem, nessa última parte do discurso de Jesus, nós vamos ver esta quinta lição. Por meio do novo nascimento, Deus vai dar aos seus as condições para obedecê-lo e permanecer nele nesta era presente. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Nós já vimos muitos contrastes ao longo desse discurso de Jesus. Muitos contrastes. Nascimento natural, nascimento sobrenatural. Recusar de olhar e olhar para Cristo. Não crer e crer. Perdição, vida eterna. Condenação e salvação. Podemos dizer que esse é um discurso de contrastes. E o último contraste que Jesus usa aqui encontra-se nos últimos 3 versículos: trevas e luz. Então, é muito importante nós entendemos que ele está fechando o circuito em seu discurso, pois ele estava querendo enfatizar que Deus vai dar aos céus tudo para obedecê-lo aqui na terra. É importante salientar que essa comparação aqui, e qual é esse último contraste? Trevas e luz, como eu falei. E essa comparação nos ajuda a discernir aqueles que experimentaram o novo nascimento
daqueles que ainda não o experimentaram. Então, veja esses versículos ali na tela. Vamos começar com o primeiro contraste, ou a primeira parte desse contraste, das trevas. Jesus diz que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Trevas. Vamos pensar sobre trevas aqui alguns instantes. Meus irmãos, há uma tendência inata de nós. É uma tendência inata do homem caído de evitar as coisas da luz. Ele quer esconder seus motivos e seus atos maus. Além disso, ele sempre vai subestimar a gravidade de seus pecados. Ele consegue criticar os pecados de outros, mas ele sempre vai baixar o nível da gravidade com respeito aos seus próprios pecados. E qualquer forma de simpatia a Cristo é uma aparência de piedade nos olhos de Deus Santo, pois a pessoa é incapaz de transformar seu coração. Mais uma vez, o novo nascimento não é uma reforma pessoal, é uma restauração da pessoa pecadora com Deus. No momento que ele transforma, fica invadindo o coração do homem pecador. Então, essa é a primeira parte, a trevas. Mas, veja ali, da parte da luz, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Luz. Luz aqui, Jesus estava se referindo. Luz refere-se ao Filho de Deus, ao seu domínio bendito, a sua pureza, seus ensinos também. Foi o ponto de partida do evangelista João nesse evangelho, nesse livro, com seu nome. Ele disse em seu prólogo: em Jesus a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então, isso é o que eu quero que vocês estejam vendo. Quem é responsável por nós praticarmos as coisas que refletem a luz de Cristo? Quem? De acordo com as palavras de Jesus ali, em versículo 21, é Deus. É Deus. Por meio do novo nascimento, o Senhor nos muda de dentro para fora. Em outras palavras, Ele troca o coração da gente feito de pedra por um feito de carne. Como a notável Confissão de Fé de New Hampshire afirma e sintetiza ali, o novo nascimento está acima de nossa compreensão, pelo poder do Espírito Santo e em conexão com a verdade divina. Verdade divina, a palavra de Deus, a fim de assegurar a nossa obediência voluntária ao Evangelho de Cristo. Também, cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e graças inseparáveis, operadas em nossas almas pelo Espírito Santo, pelo Espírito regenerador de Deus. Então, meus amados, veja ali, eu sei que vocês estão nesse ênfase da presença do Espírito Santo hoje em dia. E veja as marcas da presença do Espírito Santo em um regenerado, em um que experimentou o novo nascimento. Quais são ali? Vocês podem ver ali: arrependimento e a fé.
E vocês podem ver ali a evidência do novo nascimento se manifesta nos frutos santos do arrependimento, da fé e da novidade de vida. Então, temos um bom grupo aqui hoje. Qual é a aplicação de tudo isso? Há muitas aplicações, mas vamos pensar sobre algumas aplicações pessoais. Talvez você tenha sido um cristão professo, mas você não vive de acordo com os ensinos de Cristo. Veja quem, de fato, você está afastando. De acordo com Jesus, você está afastando Deus. Então, você precisa entender a sua situação precária. Pois é impossível viver na luz de Cristo e simultaneamente virar as suas costas a Ele, abandonar a sua igreja, a igreja de Cristo, e brincar com as coisas das trevas. E seu hábito de praticar algo nitidamente contrário às ordens de Cristo afirma que você não renasceu. Em outras palavras, você é um cristão em apenas nome, pois as marcas de alguém que tem o Espírito Santo, que realmente já nasceu de novo, é que está confiando em Cristo crucificado e ressurreto, está arrependendo de seus pecados, está tentando afastar, está lutando contra sua carne. E tem a evidência, o fruto do Espírito Santo em sua vida, o amor, paz e outras virtudes que realmente são contrárias de nossa natureza humana. Então, qual deve ser sua resposta se você se acaba nessa situação? Arrependa-se desse mal. Joga-se a Cristo como seu Salvador. E deixe Ele reinar em sua vida. Ele está reinando. Ele está reinando. A questão é se Ele está reinando em sua vida como discípulo dele. Você tem dúvida sobre isso? Procura pastor Roosevelt, procura um líder dessa igreja, me procura. Essa igreja, todos nós, os membros dessa igreja, chegaram a esse conhecimento, pois alguém sentou ao lado de cada um e explicou e orou por aquela pessoa com a Bíblia aberta. Amém? Meus amados, esse encontro noturno com Jesus, de fato, marcou a vida de Nicodemos. Como eu sei? Deixe-me contar o que o apóstolo João relata mais em frente desse livro, desse evangelho. Após a morte de Jesus, 2 homens foram até Pôncio Pilatos e pediram-lhe a liberação do corpo de Jesus Cristo. Ambos queriam sepultá-lo antes de anoitecer, começando o Shabat, o sábado judaico. Então, um desses homens foi José, um homem rico, e ele emprestou a Jesus seu novo túmulo. Ele cedeu o túmulo a Jesus. Eu falei cedeu, pois Jesus somente precisava usar o túmulo por 3 dias. Pois ele ressuscitou. Está vivo, está reinando. E o outro homem foi Nicodemos. Então, pergunta: ele se identificou como discípulo de Jesus? De acordo com o que João relatou, sim. Deixe-me explicar. Esse líder judaico, bem respeitado, que antes procurava Jesus à noite em segredo, agora foi em pleno dia, na luz, para pedir ao magistrado romano o corpo de seu Senhor. Além disso, a quantidade de especiarias compradas revela a sua devoção para seu Senhor. O que ocorreu?
Ele entendeu. Eu não sei se a ficha caiu naquele momento ou mais tarde. Mas ele entendeu que ele poderia evitar a condenação divina que o esperava. E ele aceitou o ensino de Jesus, se tornando um discípulo dele, entrando na luz. Então, você tem a disposição santa para confessá-lo como seu Senhor e fazer parte de uma igreja como essa igreja que crê, pregue e viva essa mensagem? Eu espero que sim. E para essa igreja, para os membros dessa igreja, que cada membro possui o zelo e empenho a compartilhar essas 5 lições de Jesus com outros, para que eles também as entendam, as aceitam e as asseguram. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela clareza de Sua palavra, a eficácia de Sua palavra, que transformou bilhões de pessoas ao longo da história humana e que transformou os membros dessa igreja, não por causa dos métodos deles, mas por causa dos métodos de Cristo. Jesus mudou nosso viver e nós testemunhamos isso. Nós gloriamos na cruz de Jesus. Obrigado por essa narrativa, esse discurso, essa conversa que Teu Espírito relatou. Seu Espírito realmente moveu homens santos a escrever. E que essas lições sejam mais e mais preciosas para nós. Esteja com essa igreja, que essa igreja cresça no conhecimento do Senhor e no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.